Hoje eu vou trabalhar de casa porque o cara que vai vir fazer o snagging aqui de um mês, a gente também não pode fazer vista grossa, porque a gente está pagando por uma casa que esteja perfeita. Porque às vezes também você não pode perder a oportunidade, principalmente agora que eles estão aí pensando em acabar com o Help to Buy. Então não está fechando, então isso é um problema, vão ter que trocar. E é aquilo que eu sempre falo do inglês, né? A gente acaba tendo que estudar isso, que vai ter que escrever tudo isso na lista, que aí ajuda também no inglês. Por mais que ela deprecie em algum momento da economia, no futuro ela vai acabar sempre valorizando. Então, só que você tem que lembrar que você está pagando por esse serviço, né? E hoje, para vocês terem ideia de como funcionam essas coisas quando você comprar uma casa. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Plena terça-feira, tô aqui com cara de sono, tive que acordar cedo, fui levar ali a Camila no ponto do ônibus para ela ir trabalhar. Hoje eu vou trabalhar de casa porque o cara que vai vir fazer o snagging aqui de um mês, depois de um mês que você compra a casa, se você bater em alguma coisa, quando você estiver mudando os móveis, eles vêm arrumar. Só que a casa já tinha vários pequenos defeitos, né? E a gente teve que preencher uma lista bem grande de pequenas coisas de pintura, tanto de madeira quanto de parede. Tem alguns pontos da parede que eles pintaram com tinta diferente, então tem vários pontinhos que eu acho que eles foram cobrindo marcas onde bateram e tudo mais. Outro ponto é que às vezes eles carregando coisas bateram na parede e fez ali um risco, né, um risco mais profundo, e nesse risco eles só pintaram em vez de, por exemplo, passar uma massa corrida, dar um trato. Então tem vários defeitinhos que a gente encontra, fora defeitos maiores, né? Por exemplo, o teto, como o teto aqui não é laje, né, aquele esquema em inglês, ele tem pregos e tudo mais. Com o tempo vai surgir algumas marcas de prego. Na nossa casa apareceu só um, mas tem amigos que falam que apareceu vários assim. O teto ficou cheio de marcas de prego estourando a tinta, né? Então a gente tem que olhar tudo isso, portas que estão com problema. A minha porta da garagem, por exemplo, ela tá fora de nível, né? A parte de baixo está mais fechada que em cima, então quando você fecha ela não está fechando, ou seja, a minha garagem não está fechando. Eles vão ter que trocar a porta inteira e as laterais. Vai dar um trabalho, mas é problema deles. Eu comprei a casa com a porta e garagem e tudo, então tenho que usar. Então, para mim, eu tô deixando o carro aqui na frente, porque o nosso driveway, que eles chamam, né, cabe 2 carros, então dá para deixar ali tranquilo. Eles vão ter que arrumar. A porta da frente também tem um problema. Muitas coisas a gente poderia fazer vista grossa, né, mas como o cara vem arrumar, o melhor é deixar perfeito, né? Quando a gente faz uma casa, né, quando a gente compra uma casa, a gente quer tudo bem bonitinho, tudo bem arrumado, tudo bem pintadinho. Então tem vários riscos atrás, próximo de heater, tem várias marcas. No chão eles não passaram a seladora, né? Porque no Brasil a gente passa rejunte, aqui eles passam tipo um silicone entre o rodapé e o piso. E às vezes eles passam silicone branco, às vezes passam silicone transparente, às vezes começa com branco e continua com transparente. Então vários pequenos defeitos aí que eles deixam rolar. Eu vou mostrar para vocês, tentar aqui fazer em 1 minuto, algo mais rápido, os defeitinhos principais que a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia que algum dia quando vocês forem comprar uma casa, não deixar isso passar, porque é lógico, pô, graças a Deus que a gente conseguiu a casa, graças a Deus que a gente consegue uma casa melhor, maior, com quintal e garagem, etc. Mas a gente também não pode fazer vista grossa, porque a gente está pagando por uma casa que esteja perfeita, que nem a limpeza que eles falaram nos vídeos anteriores. A gente comentou quando a gente veio aqui receber a casa, vocês podem ver nos vídeos anteriores. Eles falaram que fizeram um 3-level, né? 3 níveis de limpeza. Quando a gente chegou aqui, gaveta tava suja, a garagem só passaram um escovão, o pó tava lá ainda, né? Depois eu tive que lavar a garagem, a porta da garagem toda suja, vários pontos assim cheios de sujeira, porque eles não fazem uma limpeza. Por mais que são 3 níveis, não vale um bem feito, né? Então a gente tem que, principalmente a galera do Brasil, a maioria é bastante limpa, então a gente cuida bastante. Então vou mostrar para vocês aqui rapidinho alguns pontos, só para vocês terem uma ideia. E esse aqui vai ser um dos cantinhos que a gente vai fazer vídeo, que é o cantinho da leitura. Que o quarto é bem grande, então a gente tem espaço. Aí fez um cantinho aqui da leitura. Tem o outro quarto onde a gente vai ter tipo um estúdio de instrumento, de escritório. Dá para ser quarto de visita. Os quartos são razoavelmente grandes. Quando a gente comprou eu achei que seria muito menores.
né? Porque quando você vê na obra, às vezes tem coisa, tá sem janela, com tudo, mas eu falei, puta, vai ficar menor quando colocar carpete, quando você vê com janela. Mas depois que tá tudo ajeitado, você vê que tem bastante espaço e é muito mais do que suficiente. Dá para viver numa casa menor, mas a gente prefere uma casa maior porque se no futuro vier filhos, tem quintal grande, dá para usar. Então eu preferi investir meu dinheiro mais na casa do que às vezes comprar um outro carro melhor também, porque a casa ela me dá lucro, o carro ele só deprecia, né? A casa ela ao longo do tempo, por mais que ela deprecie em algum momento, né, da economia, ela vai no futuro ela vai acabar sempre valorizando. Então um terreno maior, então a gente fez essas escolhas, mas a escolha de cada um, conforme as condições de cada um, o tempo e o período, porque às vezes também você não pode perder a oportunidade, principalmente agora que eles estão aí pensando em acabar com o Help to Buy. Então fique atento a isso e vou mostrar aqui rapidinho para vocês terem uma ideia, beleza? E o que eu falei da minha garagem, cara, é isso aqui, ó. A parte de baixo não tá fechando de jeito nenhum um dos lados, ó. O outro ele até fecha. Tá vendo? Mas em cima, ó, ela também não pega a vedação correta, então não tá fechando. Então isso é um problema, vão ter que trocar. Outro ponto que você deve olhar também, ó, é embaixo da janela, se tem vedação. Em uma das janelas eu sei que não tem vedação, então eles vão ter que fazer. E outra porta que eles vão ter que trocar aqui, por mais que seja um negócio pequeno, ó, isso aqui provavelmente alguém bateu, afundou, porque essa porta, cara, ó, ela engana, eu não sei, ela é meio plástico, não é madeira. Ela só é fake, assim, ela é pesada e tal. É uma porta razoavelmente boa, não sei se tem madeira dentro, mas ela é coberta com plástico. E aqui ele tá quebrado, ó. Então a gente tem que trocar tudo isso. Fora outros pequenos, né? Esse aqui fui eu que fiz. Então, o uso que eu fiz foi só o da escada e esse. E aí a gente vai pra cozinha agora. E aqui na cozinha, ó, aqui eles fizeram essa vedação depois. Eles, quando a gente comprou, tava sem. Ou seja, isso é um problema. Isso aqui é canto de pia, ó. A pia tá aqui, tem toda essa parte, então tem que olhar. Essa porta aqui, ó, ela não está fechando direito, ó. Ela fica presa aqui embaixo. Porta do armário não tava assim, as coisas vão mudando, vão se movendo. Essa gaveta também, ela tá com algum problema que ela fica prendendo, às vezes não sai, ó, tá vendo, ó? Ela fica meio presa. E aí você tem que ficar... Essas aqui já não, ó. Você bate, ela vai e volta, ó. Que beleza. Então tem que cuidar de todos esses pequenos detalhes, né? Aqui também, ó. A gente comprou um tomatinho, cara. Vamos ver, ó. Aqui na sala, conforme eu falei, ó. Aqui eles esqueceram de colocar a vedação, ó. Isso aqui é o canto da porta junto com o negócio, ó. Não tem vedação. Inclusive, eles passam por cima da sujeira o negócio. Quando você usa o silicone transparente nessas áreas, é bom que esteja bem limpo, porque senão ele passa por cima da sujeira e você vê a sujeira, ó, que horrível. Então é isso, galera. O cara vai vir aqui, eu vou mostrar todos esses pontos e alguns outros menores para ele ir fazendo, né? Tanto da pintura da madeira, do batente, e é aquilo que eu sempre falo do inglês, né? A gente acaba tendo que estudar isso, que vai ter que escrever tudo isso na lista. Então, o batente tem um nome, o frame da janela tem outro. Então cada parte tem seu nome, né? Por exemplo, lixar, passar massa corrida, tudo isso você tem que aprender como é que fala, porque eles têm nomes diferentes para ferramentas e muitas vezes o nome do serviço também é o mesmo da ferramenta, o que facilita, mas pra gente é algo novo que aí ajuda também no inglês. Então hoje vai ser um dia assim pra mim, né? Ao mesmo tempo eu vou deixar meu computador aberto, vou respondendo e-mail, vou trabalhando, porque é como tem que ser. E aí fica ruim para quem não tem a facilidade de estar em casa, né? E você tem que ficar agendando, ou faltar no serviço, ou pegar um dia off de férias e tudo mais. Mas faz parte, a gente tem que fazer isso, né, pro nosso próprio bem. A gente fica tão feliz que a casa tá, temos uma casa e tudo mais, que a gente fala, não vou reclamar disso. Só que você tem que lembrar que você tá pagando por esse serviço, né? Pouco ou muito você tá pagando, né? Logicamente, existem casas que já vem pronta, tem gente que consegue pegar a casa, né, a casa que era de demonstração, e aí já, o bom e o ruim da casa de demonstração é que ela já está, digamos assim, maturada, né, muita gente já andou, a casa já fez as movimentações que precisava, a casa, eles já deram um trato, então nessa casa aqui, assim, eles terminam em toque de caixa, meu, para enfiar o pessoal dentro, para vender, para poder gerar mais dinheiro, para construir as outras, e é um processo. E aí eles deixam esses detalhes. Eu preferiria que demorasse 1 ou 2 semanas a mais para eu mudar, não ia fazer falta, até porque eu tava com o aluguel da outra casa, para eles terminarem bem feitinho, cara. Mas é assim, serviço, tem muita gente que acha que faz um serviço bom, mas não fez, né? Então por isso que eu falo, sempre trabalhe, faça bem feito o seu, porque senão vai ter gente que vai reclamar de você. E para você parece estar bem feito, mas nesse nível aqui que tá,
pra mim não tá bem feito, então eu vou ficar aqui junto com o cara. A última vez que o cara veio com 7 dias, ele fez tudo na correria, sabe? Tipo, o cara parecia que queria ir embora e o cara era meio estranho assim, o jeito. E aí a gente em outra língua fica com medo de ser, digamos, o mal educado, e a gente acaba meio que aceitando, a gente fica meio sem saber o que falar, né? Por questões de língua, por questões de comportamento, questões culturais e tudo mais. Né? Até porque hoje em dia o mimimi aí come solto, o pessoal acaba se doendo por muito pouco, né? Você não pode falar nada, principalmente aqui na internet, que você fala qualquer coisa, tudo é 8 ou 80, né? As pessoas não conseguem medir que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua característica, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas condições, né? Eu vejo gente comparando pessoas aqui, né? Me comparando com algumas pessoas, comparando outras pessoas comigo, sendo que cada um tem sua história, né? Cada um tem seu perfil, cada um tem seu estilo de vida. Tem gente que não ajuda a família, eu ajudo a minha família, então eu tenho outras prioridades. Tem gente que a prioridade é comprar carro, é comprar coisas. A minha prioridade é totalmente diferente, outro nível de idade, outro nível de cultura e tudo, né? Tem gente, como eu falei, tem gente aqui no próprio condomínio que às vezes tem uma casinha menor, mas tem um puta de um carrão, cara. Tem um cara aqui que ele tem uma casinha pequena, mas ele tem uma BMW de 30 mil, ou seja, ele preferiu, em vez de dar 30 mil numa casa maior, comprar um carro melhor. Então isso é a opção de cada um, né? E pô, se o cara tá satisfeito, show de bola. Quem se satisfaz assim, cara, siga seu rumo, esse é o seu estilo de vida. O meu é diferente. E outra coisa que eu vou fazer vou limpar os batentes, limpar as áreas onde o cara vai trabalhar, porque muitas vezes, cara, ele tem que pintar, ele vai pintar por cima da poeira, ele só vai chegar com a tinta e vai passar. E você tem que limpar a área antes, senão vai pintar em cima da sujeira e vai ficar ali grãos e sujeira, e às vezes a sujeira transparece, mas a gente tem que fazer o melhor. Então eu vou fazer esse trampo agora, beleza? E quando tudo terminar, eu falo pra vocês como é que ficou, como é que foi a situação aqui em casa. E aí, gente, já tô aqui com a minha roupa de trampo, né, dentro de casa. E aí, na verdade, ajudando o cara aqui, tô dando uma limpada em algumas coisas, movendo móveis e tudo mais para ajudar ele a fazer o trabalho mais com calma, com mais tranquilidade, porque muitas vezes eles são bem apressados. O último cara que veio aqui foi meio mal educado, fez tudo correndo. Esse senhorzinho me parece ser muito tranquilo, falou, vou ficar o dia inteiro aí, tenha calma, eu vou ver tudo, vou deixar tudo bem arrumadinho, isso tudo tinha que ter sido feito antes de você vir morar aqui. Mas é o estilo, né? Provavelmente os caras de antes falam, não, em um mês eles vão ter que fazer um monte de coisa, deixa mais essa também, entendeu? Mas faz parte. E aí agora eu tô fazendo esse corre e respondendo uns e-mails ali do trabalho ao mesmo tempo. E aí, galera, chegamos aqui ao fim de mais um dia, né? E eu tive que ajudar o cara. Chegou no final, ele foi uma pessoa super educada, super atenciosa, deu toda a atenção possível. Eu fui começando a pegar nos detalhes, porque tinha muita coisinha pequena. Só que ele perdeu muito tempo para arrumar a porta de um armário que não estava fechando. Normalmente os caras fazem errado. O que acontece na construção? Os caras que estão construindo sabem que vai ter o customer care, vai ter a reclamação de 7 dias, vai ter um mês na reclamação de um mês também algumas outras coisas. Então eles acabam deixando mais coisa do que deveria. Coisas que deveriam ser básico de estar pronto. E eles não deixaram, o cara teve muito trabalho. Aí eu vi, cara, que ele tava muito cansado, ele era um senhor já, meio gordinho. Eu vi que ele tava meio cansado, ele foi almoçar e ficou, 1h30, dormiu no carro. Eu deixei lá, vamos ver até onde o cara vai, né? Aí no final ele viu que tava meio corrido, ele começou a fazer as coisas meio que não bem feitinhas como ele vinha fazendo no começo do dia. Eu percebi que ele tava cansado e tinha muita coisa. Aí eu pedi um pouco da tinta pra eu ajudar ele a pintar, tá ligado? Porque alguns detalhes eu ia ficar reclamando muito e pegando muito em pequenos detalhes, que eu não quero ver a casa cheia de pontos marrons, né? A casa é toda branca, né? Por aí. E o cara tinha outras coisas pra fazer. Então eu falei, ó, faz a madeira e me dá um pouquinho de tinta, eu tenho um pincel, eu pego e vou pintando as outras partes. E aí eu fui fazendo e ele ficou fazendo a parte da madeira, ó. Essa parte ele lixou tudo porque foi pintada com pincel e ele pintou com rolinho, né? A parede aqui, ó, já não tem mais aquele defeito que tinha aqui no cantinho da janela e tudo mais. O cara deu um trato aqui embaixo também. Ou seja, ficou redondo, ele arrumou portas, ele arrumou janela, arrumou tudo mais. Só que sempre deixa pra trás. Eu vi que teve coisas que ele lixou e que depois ele acabou esquecendo pra trás. Aí eu fui pintando eu mesmo parte de lá da sala, coisas pequenas, né?
E aí fiquei fazendo, foi até melhor porque ele me deu um pouquinho de tinta, então se a gente por acaso errar e manchar a parede por algum motivo, a gente tem como. Mas aí chegamos ao final do dia, faltou energia aqui, ficou escuro, não dava muito para trabalhar, tipo, a iluminação tá boa porque eu tô contra a luz, mas se eu ficar ao contrário, vocês vão ver que não tá legal para você continuar pintando. Mas ficou um trabalho bem feito. Vamos ver aqui como é que tá o dia. O dia foi um dia para trabalhar, né, nublado e tudo mais. E aqui é como eu deixei as coisas, cara, tudo no meio para ele poder ir pintando em volta enquanto eu trabalhava. Só que meu computador deu problema na bateria e tá só na tomada, né? A bateria morreu. E aí, infelizmente, acabou a energia, eu tive que parar de trabalhar também, mas foi bom que eu consegui ajudar ele a pintar e tudo mais, né? Eu trabalhei até bastante hoje, foi um dia incomum, porque bem hoje nos outros dias eu trabalho 2, 3 horas, já consigo dar conta do dia inteiro, logicamente isso quebrado durante o dia. Mas hoje foi bem tenso assim, o computador ficou ligado o tempo todo, eu vinha, respondia e-mail, falava com ele, via alguma coisa, né, se ele precisava. Fiz uns cafés para ele, ele tomou bastante café, percebi que ele estava com bastante sono. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje para vocês terem ideia de como funcionam essas coisas quando você comprar uma casa. Não se preocupe com os erros e tudo mais, né? Mas esteja presente no dia para você conseguir mostrar para a pessoa o que você quer que ela arrume, porque se você não estiver em casa, ele até falou, ó, se você tiver que trabalhar você pode ir, eu fico aqui, eu tenho a lista. Só que a lista que a Camila fez foi muito genérica, né? Tipo, vários pontos pela casa manchado, vários pontos com marca de tinta diferente, vários pontos quebrados, vários pontos que precisa lixar. Então não estava muito específico, eu tinha feito uma lista bem específica, só que ficou muito grande e não ia caber lá na folha. Então foi até melhor, porque são coisas pequenas, mas estão em lugares diferentes, você tem que explicar o lugar para o cara. Então a vantagem foi ficar em casa. Então se você puder, quando você comprar uma casa, que você vai, que eu sei, esteja em casa na hora de fazer aí o snagging de um mês. Beleza? Aí eles ainda tem que trocar o portão da garagem e a porta principal que tá com aquela marca quebrada e o portão que não tá fechando. Então é isso. Espero que isso aqui ajude vocês a terem calma no dia que vocês tiverem a casa de vocês aqui na Inglaterra ou mesmo no Brasil. Sempre dá esse trabalho, construção é assim mesmo. E vamos com calma, beleza? Um abraço e até mais.